Salmo 128, irmãos, que vem trilhando aí salmo de peregrinação. O primeiro livro da Bíblia, a Gênese da história, nos conta que quando Deus cria a raça humana, Ele sopra sobre o homem, e então Adão e Eva passam a ser então almas viventes. O que era então apenas material, agora se torna então a ser também espiritual. Ou seja, os seres humanos agora então passam a suprir o seu deleite no próprio Deus. Sabemos então que após o pecado, no capítulo 3 de Gênesis, o ser humano então começa a buscar essa felicidade ou esse deleite em outras coisas que não Deus. Então eu pergunto a vocês nessa manhã, o que o mundo tem nos oferecido nos dias de hoje para suprir essa tal felicidade? Com certeza, a maioria de nós aqui, se fosse responder, acertaria essa resposta. Coisas materiais, passageiras e comuns. O mundo oferece vídeos com sons de pássaros, baleias, oceanos, chuva caindo. Oferece cadeiras vibratórias, máquinas de massagem, velas perfumadas, óleos corporais. Oferece um monte de medicamentos, inúmeros aparelhos de ginástica e várias distrações tolas. Oferece esportes radicais, realidade virtual e reality shows. Oferece entretenimento e mais entretenimento. Todas essas ofertas, irmãos, vêm acompanhadas de promessas de felicidade. Mas o mundo não consegue suprir essas promessas. E no afã dessa falsa felicidade, muitos de nós também buscam até mudar de cidade ou de país. Almejam o American Way of Life, ou o estilo de vida americano. Buscam suas invenções, os seus equipamentos, procuram imitá-los. Mas essa versão americana de felicidade descobre-se no final das contas que é totalmente letal. E eu quero que vocês guardem essa informação, porque ao fim desse sermão eu voltarei respondendo por que essa felicidade é falsa e enganosa. E nessa manhã, irmãos, nós seremos expostos à verdadeira felicidade de todos os que vivem debaixo do sol. O texto que nós nos deteremos nessa manhã é o Salmo 128, que diz a palavra de Deus, irmãos. Bem-aventurado aquele que teme no Senhor e anda nos seus caminhos. O rei Salomão nos ensina no livro de Provérbios, capítulo 28, que feliz é o homem constante no temor de Deus. Coincidentemente, Salomão havia experimentado os dois lados da moeda. Num ele encontrou apenas vaidade e no outro ele encontrou felicidade. E nesse primeiro momento, irmãos, eu vou destacar o que é ser bem-aventurado de acordo com as Escrituras. Ser bem-aventurado de acordo com as Escrituras é ser mais do que feliz. O pastor da capela de St. Andrews, comentando, vai dizer que somente aqueles que estão em aliança com Deus são bem-aventurados. E somente aqueles que foram redimidos por Jesus Cristo são bem-aventurados, pois Ele satisfez a condição por sua vida perfeita e morte expiatória substitutiva. Somente aqueles que estão unidos a Cristo pela fé são bem-aventurados. Como crentes, nós somos bem-aventurados em Cristo, porque Cristo levou a maldição do pecado por nós e sofreu a ira de Deus pelo seu povo. Se alguém não está em Cristo e nunca confia no seu Senhor, ele provará que já está condenado. Longe do Senhor nós não encontramos uma vida bem-aventurada.
As suas bênçãos aparentes acabarão por redundar em sua condenação. Se você não é esse que encontra a sua felicidade em Cristo e não se alegra pela realidade de você ter sido livrado da ira de Deus, você talvez não tenha temido o teu grande Salvador. E agora, em segundo momento, eu vou destacar então, de acordo com o versículo 1, o que é temor a Deus. Spurgeon vai dizer que sem um solene temor e reverência para com Deus, não há suportes para a vida. Ele segue dizendo: feliz é aquele que sente um intenso temor de fazer o que é errado. O temor santo manifesta-se antes de nos levar à atividade, irmãos. Antes de que nós façamos algo, o temor a Deus nos constrange. O temor santo tem medo de envolver-se no erro, de negligenciar seus deveres e de cometer pecado. Teme as más companhias, as conversas frívolas e um comportamento censurável. Ou seja, irmãos, devemos temer um Deus que é santo, mas também devemos temer pecar contra esse Deus. Temer o fato de descumprirmos os seus mandamentos. O temor santo deveria nos levar ao tremor diante da realidade de um Deus que é totalmente santo e poderoso. Devíamos tremer diante da tamanha ofensa que é o pecado para a santidade de um Deus totalmente santo, e tremer com o tamanho amor que foi derramado sobre pecadores como eu e como você. Sendo assim, a nossa resposta deveria ser andar nos caminhos daquele que nos comprou com tamanho amor. Thomas Watson observa: milhões de pessoas se enganam tanto sobre a essência da felicidade e também como sobre a maneira de alcançá-la. E por que, irmãos? Por que nós nos enganamos com a essência da felicidade? Nós confundimos a essência da felicidade com coisas exteriores. Possessões é ter, experiências, realizações e relacionamentos. Mas eis o que as engana. A felicidade não é encontrada em condições e circunstâncias que sempre mudam, mas sim num Deus que não se altera. Sim, num Deus que nunca muda e nunca muda de opinião. É por andar nos caminhos desse Deus com a motivação correta que nós seríamos como sentinelas atentos, que são mais felizes do que o soldado que dorme no seu posto. Aquele que vê antecipadamente o mal e deixa escapa é mais feliz do que aquele que anda descuidado e perece longe dos caminhos do Senhor. O temor do Senhor, irmãos, é uma graça sublime que leva o homem a um caminho especial. O mesmo caminho do Salmo 23, onde o Senhor nos leva a caminhar por passos verdejantes, ainda que diante da morte. Novamente cito Spurgeon: o temor do Senhor, em referência a qualquer forma de mal, é um princípio que purifica e capacita o homem a preservar, por intermédio do Espírito Santo, as suas vestes imaculadas da contaminação do mundo. Nesse sentido, o homem constante no temor de Deus se torna feliz. Irmãos, bem-aventurança é um dom daquele que é salvo. Somente aquele que é eleito pelo Senhor pode se encontrar nesse estado de bem-aventurança, nesse estado de mais que feliz. E o salvo, consequentemente, ainda que em falhas, anda nos caminhos do Senhor. Antagonicamente, irmãos, nós podemos estar andando nos caminhos do Senhor sem sermos bem-aventurados. Podemos ir domingo após domingo, cumprir com as regras da igreja, mas não sermos mais do que felizes. Não sermos esses que se encontram num estado de alegria plena. Viemos domingo após domingo, nos encontramos nas academias da piedade, nas reuniões dos homens, mas estamos com o coração longe do Senhor, vivendo uma vida sem estar felizes em Deus. Da nossa boca não saem cânticos e salmos,
mas sim palavras torpes que deturpam o Evangelho. A fórmula mágica, não a da paz, mas a da felicidade, é andar nos caminhos de Deus e temer o seu nome. Você quer ser mais que feliz, meu irmão? Só há uma solução. Só há uma solução para toda a raça humana para ser mais do que feliz, ser mais que contente, ser bem-aventurado. É derramar-se diante de Cristo e o seguir. Somente assim nós podemos encontrar essa tamanha felicidade. Aquele que perder a sua vida, de acordo com o próprio Cristo, acha lá. É assim que nós encontramos a nossa felicidade, irmãos. Somente em Cristo. E andar nos caminhos de Deus farão com que tenhamos atitudes contrárias a este mundo, na contramão deste século e das ideias humanistas. Por sermos crentes e professarmos o nome de Cristo, muitas vezes nós nos encontraremos em perseguição, não como os crentes da Nigéria, como os crentes que sofrem de fato a perseguição de suas vidas, mas se quisermos viver de acordo com o Evangelho, sendo aqueles que incomodam e refreiam os efeitos do pecado, seja no trabalho, nos círculos de amizade, nós seremos aqueles que seremos vistos como retrógrados. E se nós vivermos dessa maneira, nós seremos aqueles que sofrem a perseguição não física, mas a perseguição por pregoarmos o Evangelho e pregarmos sobre Cristo. Mas mesmo assim, irmãos, se nos sentimos assim por vivermos de acordo com a Escritura, o texto de Mateus vai nos dizer, capítulo 5, que bem-aventurados são vocês quando por minha causa, pela causa de Cristo, os insultarem e os perseguirem. E mentindo disserem todo mal contra vocês. E o texto segue dizendo: alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus. De todas as coisas que se devem saber, escreve Matthew Henry, esta é a mais evidente: Deus deve ser temido, Deus deve ser reverenciado, servido e adorado. E essa verdade, irmãos, é tão evidente que aqueles que não a conhecem nada sabem. Se não tememos a Deus de acordo com as Escrituras, não sabemos de nada. Somos os piores dos homens. Podemos ser bons teólogos, se não tememos a Deus e andamos nos seus caminhos, nós somos os piores dos homens e nada sabemos. Porque o próprio Salomão vai escrever na sua carta, em Provérbios, que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Se não tememos a Deus, nada somos e nada sabemos, irmãos. Por mais que conheçamos bem as Escrituras, se não o tememos, nada sabemos. O texto prossegue e nos informa agora quais são os frutos, então, desse temor ao Senhor. Gostaria que os irmãos voltassem os olhos para o texto, nos versos do 2 ao verso 4. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa, no interior de sua casa, será como a videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Nós podemos, irmãos, ver 3 exemplos que nascem da felicidade daquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. 3 esferas da vida que todos nós vivemos, quer o povo naquela época, quer nós do século 21. O salmista aqui vai retratar a abundância em 3 pontos muito conhecidos do povo judeu e também de nós reformados. Os irmãos lembram quais foram os 3 mandamentos que Deus dá a Adão no Jardim do Éden? Mandamento cultural, nós vemos isso no versículo 2. Mandamento social, nós vemos isso no versículo 3. E o mandamento espiritual, nós veremos isso no versículo 4. O homem bem-aventurado encontra abundância no trabalho, no casamento
e no descanso do seu Senhor. E eu não estou falando aqui de ter em sobra, de acúmulo de bens nesse mundo, mas de transbordar em gratidão a Deus por meio do contentamento cristão. Gênesis capítulo 2, versículo 15 vai dizer que o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Contudo, irmãos, o que era cultivo por causa do pecado virou trabalho. Agora não mais seria um desfrute natural, mas por causa do pecado agora maldita é a terra. Em fadigas obteremos dela sustento durante os dias de nossas vidas. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas. Eclesiastes capítulo 2 vai dizer: pois que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol, porque todos os seus dias são dores, o seu trabalho desgosto, até de noite não descansa o seu coração. Ainda assim, meus irmãos, mesmo que a terra traga consigo as suas dificuldades e os seus abrolhos, o trabalho foi criado para ser uma bênção. Sem temer a Deus, certamente estaremos sempre fadigados, cansados, descontentes com o trabalho. Ao invés de fruto, colhemos perdas, danos e prejuízos. Perdas principalmente do fruto do Espírito. Não haverá paz no nosso coração no trabalho, domínio próprio, amor. Mas para aqueles que temem a Deus, a maldição é revertida. Nós comemos do trabalho de nossas mãos. O trabalho volta a ser um deleite na mão daqueles que temem ao seu Senhor. Os frutos do temor também são vistos no casamento, por meio do versículo 3. Mas não se engane, irmãos, todo lar está repleto de desafios, expectativas não realistas, personalidades ofensivas, atitudes egoístas, palavras ásperas, dias longos, noites insones, fraldas sujas, irmãos briguentos e por aí vai. Mas para aqueles que temem a Deus, os que confiam no Senhor, os que se tremem e colocam Deus no princípio de todas as coisas, a maldição novamente é revertida. Quando vivemos no temor de Deus, o relacionamento entre marido e mulher é transformado. Sabe por quê, irmãos? Porque passamos a ver o casamento da maneira como ele é. Uma ilustração do relacionamento entre Cristo e a igreja. Podemos ver isso lá no capítulo 5 de Efésios, onde Cristo é a base e o exemplo maior a ser seguido do seu povo. Quando vemos o marido doando-se a si mesmo a sua esposa, vemos Cristo doando-se a si mesmo a sua igreja. O temor a Deus também transforma o relacionamento entre pais e filhos. A paternidade torna-se uma vocação, não mais uma tarefa difícil e desagradável, mas se torna uma bênção e não mais uma inconveniência. Às vezes, irmãos, nós achamos que adotarmos os sistemas corretos, as maneiras corretas de andar, Deus automaticamente haverá de abençoar a nossa família. Mas não se engane, irmãos, esse modo de pensar é uma forma sutil de legalismo, por meio do qual achamos que nossa atuação é que determina o favor de Deus. Mas não é isso que o salmista está dizendo. O seu ponto é que o temor a Deus transforma as famílias. Você é abençoado quando teme ao Senhor. Você finalmente encontra descanso no Senhor quando teme. Você se torna então bem-aventurado, mais do que feliz no seu Senhor. Mas não confunda, irmãos, bênção com redenção individualista. A bênção sempre deve redundar no coletivo. Os irmãos lembram que Deus diz em Gênesis capítulo 12 a Abraão: "Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem." Ou seja, irmãos, você é abençoado para abençoar. R.C. Sproul sobre isso vai dizer: Deus não simplesmente o abençoa como um indivíduo para o seu próprio benefício,
Mas Abraão é abençoado para que ele seja um veículo de bênção a ser manifestada. Do mesmo modo, irmãos, tudo que somos, tudo que fazemos e tudo que recebemos deve retornar em glória ao nosso Deus. Mas infelizmente nós confundimos o significado de ser abençoado nos dias de hoje. Normalmente nós queremos redenção, queremos para nós, queremos a bênção apenas para o nosso próprio benefício e nunca para que a bênção seja compartilhada com outros irmãos. O fruto ou os frutos da verdadeira felicidade do crente sempre serão coletivos. Essa felicidade sempre é compartilhada com outros irmãos, seja no seu trabalho, no seu casamento ou no seu descanso. Você não precisa ser aquele que sempre tem que reclamar de algo, aquele que nada o deixa contente, nada te deixa feliz. Se está chovendo, está ruim. Se tem sol, está ruim também. Se tem o que comer, está ruim. Se não tem, está ruim também. Não seja esse tipo de irmão, não seja esse tipo de crente, porque se você está vivendo dessa maneira, com o coração descontente no Senhor, certamente você não está temendo um Deus do tamanho que Ele é, um Deus que o comprou com o sangue divino. Você tem vivido, na verdade, como aquele povo no deserto que estava insatisfeito com o maná que Deus dava diariamente a eles. Uma vida bem-aventurada é uma vida frutífera, e essa verdadeira felicidade atinge quem está ao nosso redor. Não se deixe enganar, ou somos mais que felizes, ou precisamos buscar a Cristo urgentemente, irmãos. Os eleitos, eles são marcados não por serem moralmente corretos, mas por contentar-se em Deus em toda a circunstância. O cristão é bem-aventurado em todas as esferas, porque sabe que Deus o livrou de sua dívida. Ele recebeu o grande galardão da salvação. O cristão só é bem-aventurado porque ele sabe que ele foi salvo de sua eterna dívida com o seu Senhor e de um Deus que é completamente santo. Então aqueles que não estão no Senhor e não estão em Cristo não podem ser bem-aventurados, não podem estar no estado de mais que felizes, porque não reconhecem ou não se lembram e se esquecem, têm memória curta de quem eles eram e do que Cristo fez por nós por meio da cruz do Calvário. Na verdade, irmãos, nós estamos com o nosso foco errado. Por isso não conseguimos encontrar uma vida mais do que feliz. Por isso nós precisamos realinhar as nossas afeições. Mas para isso, irmãos, nós precisamos da Escritura Sagrada. Para realinhar as nossas afeições, nós precisamos do nosso alimento espiritual diário. Não o nosso alimento domingo após domingo, não o nosso alimento de 3 em 3 dias, mas diário. Porque o alimento que sustenta a nossa carne física, nós fazemos isso diariamente. É por isso, irmãos, que nós não somos mais do que felizes, não somos bem-aventurados no Senhor, vivemos com o coração descontente em Deus, porque não nos alimentamos da palavra de Deus diariamente. E sem a Escritura Sagrada, nós somos apenas como alguém que está admirando um quadro de um churrasco, por exemplo. Nós vemos que é bom, nós vemos que aquilo de fato é saciável, mas é apenas uma imagem. Crentes que sabem, mas não desfrutam, sabem que a Escritura é alimento para as nossas vidas, mas vivem apenas uma Escritura como se ela fosse um quadro pendurado na parede, onde não é buscada e almejada, e onde nós não colocamos todos os nossos anseios. Por isso, irmãos, seremos sempre insatisfeitos, sempre com o coração voando, a mente pensando no que nós vamos fazer depois daqui, o que nós faremos nessa semana, quais serão os meus próximos passos. Coração longe, porque o coração não está no Senhor. Sempre insatisfação, porque não tememos a Deus. Temer a Deus, então, gera em nós frutos de plena felicidade no nosso Senhor.
Mas essa plena felicidade, irmãos, ela tem uma fonte. E essa fonte nós veremos dos versos 5 ao verso 6. Volte os olhos para o texto novamente e vejam o que diz a palavra do nosso Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida, e veja os filhos dos seus filhos, paz sobre Israel. Deus sempre vai se relacionar com o seu povo por meio de alianças. Não é diferente aqui, irmãos. A bênção vem de Sião, vem de onde Deus estabeleceu as suas alianças. Primeiro, Deus é um Deus pactual, e Ele mesmo vai dizer que não é homem para que minta. Então, se Ele faz alianças com o seu povo, Ele é fiel para cumpri-las. Ele cumpre todas as alianças que Ele fez com o seu povo. E o salmista deixa claro que somente Deus é a fonte dessa felicidade. O Senhor te abençoe desde Sião. Para o antigo Israel, irmãos, Sião era Jerusalém, onde se encontrava o templo em toda a sua glória. Para nós, Sião é Cristo e sua igreja. A igreja é onde o temor do Senhor nasce e é cultivado, e onde os caminhos de Deus são proclamados e expostos. Na união mística entre Cristo e o seu povo, onde o cabeça está presente com o corpo. É aqui, meus irmãos, na igreja, que Deus segue sendo fiel às suas alianças. Nós não estamos em qualquer reunião, nós não estamos em qualquer ajuntamento, nós estamos na comunhão com o nosso Deus. Nós estamos no lugar onde Deus se relaciona com o seu povo por meio de Cristo, que é o cabeça. Domingo após domingo, mês após mês, vemos a misericórdia, a bondade, o seu amor fraternal sendo manifestados no meio e por nós. Deus continua a nos visitar, irmãos. Por isso que domingo após domingo nós nos reunimos como um simples grupo de gente que se reúne aqui, se sente e ouve um homem falar sobre um livro, mas nós somos visitados pelo nosso Senhor. E o texto vai dizer em Efésios capítulo 5 que esse é o grande mistério, a união entre Cristo e sua igreja. Cristo, por meio do seu sangue, está unido com os eleitos de Deus nessa manhã. É por isso que domingo após domingo nós somos reanimados, reavivados pelo Senhor, porque Cristo está habitando em nós por meio da palavra e do seu sangue. Por isso lembremos, irmãos, nós não estamos sozinhos nessa caminhada, temos com quem contar. A viagem do cristão não é uma viagem de independência, mas sim de dependência. A viagem de Frodo em Senhor dos Anéis não seria a mesma sem o seu amigo e irmão Sam. Nós temos com quem contar. Nós temos irmãos com quem contar na igreja. Por isso a nossa viagem não deve ser trilhada em solitude, mas sempre em dependência de Deus e da comunhão do seu povo. Assim como Frodo, nós também temos os nossos servos, com quem nós podemos contar no dia mau. Essa é a maneira designada por Deus de caminharmos uma vida cristã. É o que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios no capítulo 4. Deus concedeu no meio de vocês apóstolos, mestres, pastores. Com o quê? Qual é o motivo de Deus fazer isso? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação da igreja. Por que Deus levanta mestres, desperta dons e irmãos? Para que nós crescemos em estatura do nosso Senhor, para que desempenhamos o serviço na igreja, e para que o corpo seja edificado. Deus faz isso por meio da igreja, irmãos, por meio da comunhão.
Por essa razão é na igreja que encontramos a fonte de felicidade, porque é na igreja que entramos em contato com a pregação da palavra, o meio pelo qual o Espírito Santo cria fé no nosso coração. Por isso, domingo após domingo, a nossa fé é revigorada, somos lembrados das Escrituras. Isso então nos ensina como saber quem teme o Senhor. Diz John Bunyan: são aqueles que aprendem e que perseveram em temor respeitoso pela palavra de Deus. Temem a Deus aqueles que, por meio da santa palavra de Deus, trazem a figura dessa palavra gravada na face de sua alma. Somente esses podem ser encontrados no estado de bem-aventurança, quando gravamos no nosso coração a palavra de Deus. Irmãos, a verdadeira felicidade tem uma fonte primária. Nós só podemos ser plenamente felizes se estivermos em Cristo. Não há plena alegria longe do nosso Senhor. Ele é a nossa fonte suprema. Ele é quem sacia o mais profundo desejo do nosso coração. Somente Ele pode saciar a nossa alma seca, a nossa alma árida, a nossa alma desordenada e sem vida. Somente, irmãos, por essa união mística entre Cristo e a igreja, por meio da justificação e da imputação de sua justiça em nós, que podemos receber a bênção da comunhão plena com o nosso Deus. Nós somos um só, nosso corpo, Cristo, o cabeça. Crianças, eu pedi para vocês fazerem um desenho sobre um momento alegre de vocês, um momento mais que feliz, onde vocês desenharam talvez vocês na praia, vocês na pracinha com o papai e mamãe, né, Zoe? Eu sei que você gosta. A Zara também falou que ontem gostou muito do seu aniversário. Vocês fizeram desenhos onde vocês se encontraram mais que felizes. Mas como eu falei, crianças, aqui no início da nossa reunião, vocês lembram? Matias, Sofia, vocês lembram que eu falei? Onde nós temos a nossa verdadeira felicidade, onde a nossa felicidade não é roubada, somente em Jesus. Somente em Jesus nós temos a nossa alegria guardada. O nosso coração é cercado, ele não é roubado de nós. Podem derramar chuvas, derramar todos os tipos de coisas, mas a nossa felicidade vai estar de pé, porque Jesus cuida de cada um de nós. Jesus cuida do nosso coração, ainda que nós não cuidamos muitas vezes, mas Ele cuida. Então, se estamos com Jesus, nós somos mais que felizes, João. Somos mais que felizes. Irmãos, precisamos saber que há dois tipos de temor. John Bunyan novamente nos explica: há dois tipos de temor, um temor proibido e um temor recomendado. Ou seja, existe uma maneira errada e uma maneira certa de temer a Deus: o temor ímpio e o temor piedoso. O temor piedoso provém do amor. Ele não vem de uma percepção de que Deus seja uma ameaça, de que Deus é um Deus tirano, de que Deus é um Deus que não se importa com o seu povo, como o temor ímpio. Mas sim, o temor piedoso, ele é um temor que mostra a faceta de um Deus que é glorioso. Quando a alma sente a maravilhosa doçura da bondade de Deus, diz William Gouge, e descobre que toda a felicidade consiste unicamente em seu favor. Ela é surpreendida com temor respeitoso e reverência interior. Temor a Deus vem da percepção de um maravilhoso amor que é totalmente glorioso diante do seu povo. O temor a Deus vem de um amor que se sobressai de tal maneira onde o Filho encarna e sofre o que nós deveríamos sofrer. Irmãos, nessa manhã, que Deus nos faça perceber que estamos nos colocando onde Deus merece estar, no trono. Nós estamos vivendo uma vida onde Deus deveria estar, no trono do nosso coração. Quem está sentado
somos nós, são os nossos sonhos, aquilo que almejamos e não o próprio Deus. E que Ele se colocou onde nós merecíamos estar, na cruz. Onde nós merecíamos estar, o próprio Deus se colocou. Mas nós esquecemos dessa realidade, irmãos. Os irmãos lembram do início do sermão de que falei sobre a busca do American Way of Life, ou do estilo de vida americano, e que essa felicidade era falsa e enganosa? Pois bem, irmãos, aqui vão alguns dados da grande América. A América é um país violento e perturbado. Seus adolescentes detêm a mais alta taxa de suicídio do mundo. A América lidera o ranking mundial do consumo de drogas, legais e ilegais, dos vícios de vários tipos, de divórcios, de doenças depressivas e do marketing de um vasto conjunto de terapias para combater esses problemas, os quais apontam todos para um enorme estado de infelicidade. É interessante que buscamos tanto essa vida, e quem vive essa vida tem as maiores taxas de infelicidade. O que isso nos mostra, irmãos? Que a nossa felicidade não está em circunstâncias, não estão em lugares, não estão em momentos que sempre se alteram, mas está no próprio Deus. Nós desesperadamente estamos buscando encontrar a nossa felicidade. Anelamos por alguma coisa que este mundo não pode satisfazer. Nenhuma coisa criada pode satisfazer o desejo da nossa alma. Por isso que o nosso coração é tão inquieto, porque corremos, sonhamos e não colocamos Deus em primeiro lugar. O reino de Deus está em segundo plano. Queremos mudar, queremos fazer, queremos viajar, quando na verdade o Senhor deveria estar em primeiro lugar nos nossos pensamentos. Por isso que temos uma vida insatisfeita, por isso que não encontramos felicidade, porque colocamos ela no lugar errado. E a resposta dessa procura louca e incessante que tanto buscamos, irmãos, por uma felicidade verdadeira, é essa: somente Deus pode conceder uma alegria perene ao povo dele. Somente Deus preenche o vazio do nosso coração. Nenhum outro lugar, pracinhas, crianças, festas, presentes, nada disso enche o nosso coração, senão o próprio Senhor. É isso que Cristo comprou para nós, de acordo com o capítulo de 1 Pedro, capítulo 13, versículo 18. Cristo morreu uma única vez pelos pecados, todos os pecados do seu povo eleito, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. O Senhor não morreu por nós para nos conduzir para longe dele, mas Ele vai nos conduzir a Ele. E assim encerra o meu sermão, irmãos. Por causa do sacrifício de Cristo, Deus é nosso, Deus é do seu povo, e por isso nós podemos encontrar felicidade no Senhor. Ele é um com nós. Esse é o grande mistério da união entre Cristo e a igreja. Deus é nosso e é com nós. O seu poder se manifesta por meio dessa união. A sua bondade se manifesta na igreja por meio dessa união. As suas misericórdias se manifestam no meio da igreja por essa união. E não por um dia ou uma semana, mas para todo o sempre o Senhor é conosco. Deus é conosco todos os dias. Nós não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos, o Senhor é conosco. Ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo. Aprendemos a temer esse Deus, irmãos. Aprendemos a encontrar alegria nesse Senhor. E aprendemos a lembrar que Ele é a fonte da nossa verdadeira felicidade. Longe dele,
seremos sempre infelizes e inconstantes. Somente no Senhor, somente no Senhor. Se você se encontra nessa manhã insatisfeito, com o coração turbulento, é porque o teu coração não está no Senhor. Volte o teu coração e os teus olhos para Deus, irmão. Se coloquem de pé e vamos em oração ao nosso Senhor nessa manhã.